Olá, Alessandra. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Tudo bem? Vamos que vamos. Mais um dia de live do Bonfim pra gente bater papo, pra gente conversar. Convide a galera, convide seus amigos. É hora de bater papo. É hora de conhecer um pouco mais do trabalho da nossa querida Luciana Liviero. E vamos que vamos, porque já está tudo pronto aqui para receber a nossa grande jornalista e bater papo. Se você também tem pergunta, pode enviar a pergunta para a nossa Luciana, que aí a gente começa já fazendo a pergunta da galera, viu? Você conhece algum jornalista? Você já teve vontade de fazer jornalismo? É legal a gente perguntar isso para quem já está há tanto tempo na carreira, né? Já está com uma carreira consolidada, com trabalhos bem marcantes. Então vamos que vamos, porque é hora de bate-papo. A semana começa com a nossa querida Luciana Liviero e depois você dá uma olhadinha lá no nosso calendário, porque o calendário de lives traz toda a programação da semana inteira. Então é legal para poder você estar assistindo, para você estar acompanhando. A nossa convidada chegou, prepare as perguntas para o papo com a nossa querida Luciana Liviero. E vamos que vamos, porque vai ser um dia bacana, vai ser uma entrevista bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Prepare a pergunta, convide os amigos, manda um aviãozinho aí para a turma lá da faculdade, para a academia, do grupo da família. Seja bem-vinda! Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciana. Tá me ouvindo bem? Tá me Tô vendo te ouvindo bem, direitinho? tô sim. Maravilha! Primeiro agradecer pela presença ilustre virtual, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, de verdade, viu? Alegria minha, viu? É uma grande surpresa. Fico muito feliz de ter recebido o seu convite, de estar hoje aqui conversando com a sua audiência. Muito obrigada com os cariocas maravilhosos, né? Saudade do Rio de Janeiro. Calor, Luciana, muito quente hoje, hein? Imagino. Aqui em São Paulo também, mas a gente está naquela época, né? Imagino que aí também de fazer aquele calorão e depois cair o temporal, né? Sim. Foi o que aconteceu hoje em São Paulo. É verdade, é verdade. E para quem está chegando agora, eu vou apresentar minha convidada para lá de especial. Ela é jornalista e apresentadora de TV, com passagens pela Band, Record e Rede TV. Ela já comandou diversos formatos de jornalísticos e também mediou debate eleitoral. Atualmente possui um canal no YouTube que faz o maior sucesso entre os seus seguidores. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa Luciana Liviero. Seja bem-vinda. Obrigada, Bonfim. Obrigada, viu? Olha, a Rede TV é engraçado que muita gente faz essa confusão. Eu nunca trabalhei na Rede TV. Eu fiz uma participação quando teve a eleição de 2014, se eu não me engano. Sim. E eu participei ali como convidada, analisando, foi a disputa entre Dilma e Aécio, tal, que a Dilma acabou ganhando. E por causa disso, interessante, muita gente acha que eu trabalhei na Rede TV. Engraçado, né? Mas não foi o fato. O fato realmente foram muitos anos na Bandeirantes, muitos anos na Record, mais recentemente, e também no início da carreira na TV Tribuna, em Santos, que é a Globo. Lá de Santos foi onde eu comecei como repórter foquinha a primeira vez na televisão. Que maravilha. Então vamos pegar esse gancho da política e já conta pra gente como foi participar, ser mediadora de um debate que foi tão importante, tão decisivo na época, né? Já que a gente está nessa onda ainda de segundo turno, fala pra gente um pouquinho dessa sua experiência. Olha, foi muito bacana, foi uma entrevista, foi um debate, na verdade, para o governo do estado de São Paulo, né? E então, um momento muito importante, né? E de muita responsabilidade, porque, enfim, os eleitores querem saber as propostas dos candidatos, a gente que está ali apresentando, mediando, fica sempre naquela expectativa, ai meu Deus, será que vai ter confusão? Será que vai ter alguém querendo atravessar a fala do outro? Será que vai ter pedido de resposta? Né? Será que vai ter alguém querendo tumultuar? Então, essa é uma expectativa que a gente fica, porque, sim, querendo ou não, na hora ali, quem vai ter que resolver é você que está na frente das câmeras, né? Mas, felizmente, correu tudo bem e foi, assim, para minha carreira, sem dúvida, um momento muito importante ser mediadora de um debate do governo de São Paulo, que é o maior, né, o estado mais populoso e mais rico do Brasil, né? Foi muito bacana.
E é o famoso direito de resposta, né? Isso realmente deve ficar ali. Quem é o mediador está à frente das câmeras. O momento que a nossa produção vai avaliar e o candidato super nervoso também. Deve ser uma sensação. Cobrando, né? Porque eu assisti sexta-feira teve aqui da Prefeitura do Rio, foi mediado pela Ana Paula Araújo, e foi uma enxurrada de direito de resposta, porque foi acusação o tempo inteiro. Eu imagino que isso realmente, para o jornalista, para quem está ali comandando... É tenso, né? É tenso, né? É tenso, é tenso. Mas, enfim, faz parte também, né? O candidato, sim, óbvio que tem esse direito. O problema é que nem todo mundo está ali para cooperar, né? Tem gente que está ali só para tumultuar mesmo, para evitar falar o que não quer, né? A gente conhece bem, né? A gente sabe. É isso mesmo. Agora, eu quero perguntar exatamente o que algumas pessoas me mandaram por direct quando viram que você seria minha convidada de segunda-feira. Por que a Luciana escolheu o jornalismo, a área da comunicação? Isso já vem de família ou não? Foi uma decisão sua? Nada a ver com família. Isso foi uma decisão por acaso, acredite se quiser. Eu morava em Brasília, nasci em Brasília. E eu queria sair de Brasília, eu queria ir para o mundo, né? E eu achei que o jornalismo... Foram duas coisas que aconteceram, né? Uma, eu me inscrevi no vestibular para jornalismo porque eu achei que fosse uma carreira que me possibilitaria viajar bastante, né? E aí eu digo que foi o destino porque eu passei... Em comunicação, eu passei para jornalismo, eu passei para publicidade e marketing, eu passei para relações, como é que fala? Relações públicas, era um curso que tinha na época. Então, eu tive que escolher. E nesse momento de escolher, eu escolhi a PUC. Eu escolhi pela universidade, não pelo curso. O curso era jornalismo, né? Então, eu digo que foi assim por um acaso, né? Mas, no fim, olha, tudo a ver. Eu acho que isso, entre essas e outras, me fazem acreditar que a vida vai levando a gente, sabe? No fim, a vida... muitas vezes a gente pensa que a gente vai fazer um plano certinho. Olha, eu vou fazer isso, eu quero ser aquilo. E a vida te leva por outros caminhos completamente. Eu nunca imaginei, por exemplo, trabalhar na televisão. Nunca foi um objetivo meu. Eu quero trabalhar em televisão. Como a gente vê muita gente hoje em dia, né? Sim, sim. Aliás, na minha época, década de 90, no século passado, o bacana, o máximo, era ser jornalista de jornal. Né? Da Folha, do Estado, do Globo. Isso era o máximo do jornalismo, né? E aí começou a mudar. Você vê que começou a mudar, começou a se criar esse glamour em torno da televisão, né? Sim. E hoje muita gente que faz jornalismo já faz com essa vontade, com essa cabeça de ser um apresentador de jornal, tá? Um repórter. O que não é fácil, né? São poucas emissoras, são poucos apresentadores, são poucos repórteres, cada vez menos, porque a crise bateu nas televisões, né? Então, isso é até uma dica que eu dou para os estudantes de jornalismo. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, né? Quer saber da carreira, tem essa curiosidade. Não cria muito essa expectativa. Primeiro, porque não é tudo isso que você imagina, né? Você rala muito, você passa muito nervoso, você engole muito sapo, entendeu? A coisa não é, né? Não são flores, né? E, Luciano, eu fico imaginando que a vida de repórter também, galera de rua, e também da bancada, não é fácil porque são poucas notícias boas para passar para o brasileiro. Porque a cada dia que você liga a TV, ou enfim, você só escuta notícias teoricamente ruins, né? Seja na questão política, ou seja na questão atualmente da pandemia. Aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, quem é carioca sabe do que eu estou falando, o BRT acabou de parar, tá todo mundo parado, a Barra da Tijuca tá um caos. Por quê? Por causa da chuva? Greve do BRT, tá? Então, greve, então parou tudo. A Barra da Tijuca, só dá isso no telejornal local. A Barra da Tijuca está um caos, os outros bairros que são ligados pelo BRT. Então, os repórteres, eles só, teoricamente, abrem a bancada, abrem o noticiário para dar muita notícia ruim. Como que você lida com isso, né? Como que pode o jornalista... Pouquíssimas notícias boas, né? Queremos a notícia da vacina pronta, vacinando todo mundo, né? Nossa. Deve ser uma sensação complicada, né? Porque o jornalista, acho que tem muito na gente também a coisa da crítica, né? A gente é treinado
para questionar tudo. E também existe uma outra questão que é a seguinte: boas notícias, olha esse ato de bondade que eu acho o máximo, né? Pessoa que fez uma boa ação, não sei o que lá. Isso não rende tanta audiência, não atrai tanta atenção quanto a notícia de um crime, o assalto a banco, que baixou polícia, que teve tiroteio na... Entendeu? Então, existe sim também uma questão da audiência, porque se a boa notícia desse muita audiência, você tem a certeza que o pessoal nas redações ia falar: olha, aquela notícia, aquela matéria que a gente deu da boa ação foi o pico do jornal, o pico de audiência. Vamos fazer mais matéria. É assim que acontece, né? Então, eu sei que a gente tem a fama de urubu. O jornalista tem fama de urubu, né? Que vai lá em cima da carniça. É desgraça, nós estamos lá. Né? Agora, a gente só está lá porque tem gente querendo assistir. Porque se ninguém assistisse, naturalmente a gente sairia de lá. A gente ia falar: isso aí não vai render, ninguém quer saber. Né? Então, eu adoraria se as pessoas falassem: a gente não quer notícia mais de crime, de violência, né? A gente não quer mais saber disso. Porque, de fato, eu concordo, Bonfim, que isso faz mal para a gente. Faz mal para quem assiste, faz mal para quem dá notícia. Eu tenho colegas meus que trabalham nesses jornais de polícia, que a gente conhece, né? Policialescos, matéria de polícia uma atrás da outra. O pessoal sofre de estresse, o pessoal tem infarto, o pessoal fica com depressão. Fica mesmo, porque não é fácil. E esses programas que você acabou de citar, né? Eles geralmente são quase todos no mesmo horário, né? Praticamente na TV aberta. E tem uma audiência muito grande, né? São praticamente as maiores audiências dessas emissoras, os programas jornalísticos mais, não sei se eu posso usar esse termo, popularescos, né? Essa galera que, na verdade, é quase que a maior audiência daquela emissora, né? Exato, entendeu? Então, o que vai pensar o chefe do jornal? Ai, não, vou fazer uma matéria, né, para dizer... como sei lá, alguma coisa boa, bonita, olha a praia do Rio de Janeiro, como tá limpa, não sei o quê. O pessoal quer saber do tiroteio, quer saber do bicho pegando. E, infelizmente. É verdade, isso é verdade. E vamos lá, porque o pessoal do fã-clube mandou uma perguntinha aqui, Luciana, e se eu deixar passar, depois eles puxam a orelha. Como você avalia essa polarização da política com relação ao jornalismo das TVs? Eu acho que a polarização está em tudo hoje em dia, né? E onde não há, as pessoas arrumam um motivo para dizer que tem, né? Sim. Por exemplo, agora a gente viu isso, acho que muito claramente, na morte do Maradona, né? Começou o pessoal a dizer: não tem que falar nada, o presidente não tem que mandar mensagem nenhuma, porque ele era um viciado, porque ele era amigo de Fidel Castro. Quer dizer, já polarizaram a morte do homem, que era um jogador de futebol, um craque de futebol, e ponto final, né? É verdade. Então, nada é preto no branco, não é uma coisa assim: tal emissora defende tal pessoa. Mais ou menos, né? Até a página 9 agora, é natural, as emissoras têm sim os seus interesses. É business, é grana, é poder, é anunciante, né? É assim que a coisa funciona. O puro capitalismo, né, que nós vivemos, né? É assim que a coisa funciona, né? Agora, eu vou te dizer, eu tenho quase 20 anos de televisão. Nunca aconteceu de chegar: olha, agora a gente vai falar só mal do fulano. Eu sempre comentei muito, quem me acompanhava no Fala Brasil, né, ou no Record Notícias, aqui em São Paulo. O Fala Brasil era nacional, muita gente, acho, do Rio lembra de mim no Fala Brasil, claro. Né, que era aquele de manhãzinha na Record, né, o primeiro jornal da Record Nacional. Eu sempre comentei, e nunca teve assim, e vinha da minha cabeça, e vinha na hora, porque eu via a matéria na hora, né? Então eu nunca fui repreendida. Nunca fui orientado: olha, bata em tal pessoa, bata no governador, bata no presidente. Nunca aconteceu esse tipo de coisa, né? Agora, sem dúvida, há épocas em que tem uma orientação: olha, vamos falar bem de tal coisa, vamos mostrar o lado positivo. O jornalista da grande mídia, como diz, não inventa história. Não tem fake news. Jornalista de imprensa
de Globo, de SBT, de Folha, de Estado, etc. e tal, ninguém inventa notícia. Isso não existe. A gente pode mostrar o lado bom da coisa, né? Vamos deixar o lado ruim ali, vamos focar aqui no lado bom. Isso acontece. Agora, inventar fake news por parte da grande mídia não existe. Existem enganos, que a gente chama de barriga. Né? É um termo que a gente usa no jornalismo. E o cara deu uma barriga, deu uma notícia que no fim não aconteceu. Né? Uma notícia errada. Por exemplo, barriga é muito comum quando cai um ministro e aí vem um jornalista e fala, olha, quem vai assumir o ministério vai ser o fulano de tal, porque recebeu de alguma fonte aquela informação. Sim. Dá a notícia para todo mundo em primeira mão, achando que está abafando, e quando vai ver lá na frente, já vimos muito isso acontecer com o Bolsonaro, a coisa muda de história, e não é mais o fulano, é outro. A gente fala que o cara deu uma barrigada, mas não é uma fake news. Né? O cara se enganou, o cara errou. Agora, como acontece em qualquer área de qualquer tipo aí de profissional. Sabe, né? Inventar reportagem, isso não existe. Isso não existe. Então, acho que as pessoas têm que ter muito claro isso, porque essa história das fake news hoje em dia é muito grave, gente. Sim, existe isso mesmo, gera uma discussão no grupo da família, no grupo da faculdade. Porque é muito grave, entendeu? Sim. Porque realmente existem forças do mal de todos os lados querendo puxar a gente para um lado e para o outro, que você acredite numa coisa ou na outra, e polarizar. Isso faz parte da estratégia também, que um odeie o outro. Porque enquanto a gente estiver se odiando, a gente não vai parar para conversar. Mas fulano, pensa bem, será que é isso mesmo? Né? Não, eles querem o quê? Que a gente odeie uns aos outros. Para não conversar, para não achar um meio termo. A gente precisa do meio termo para ser feliz. E o nem todo mundo está sempre certo, em qualquer relação, né? O diálogo é necessário em qualquer relação, né, Luciana? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Porque, de repente, você tem um ponto de vista que eu nunca... De repente, não. É muito comum. Você tem um ponto de vista que eu não tinha parado para pensar nisso. Falar, pô, nunca pensei assim. Tem razão. Nesse ponto, você tem razão. Não concordo com tudo. Mas nesse ponto, você tem razão. Entende? E assim a gente vai se aproximando, né? Mas não é o que querem. Tá uma coisa muito esquisita, né? É muito esquisito para todos nós. Eu sou jornalista, não sei tudo. Eu também quero entender o que está acontecendo. Quem são essas forças do mal? O que querem essas forças do mal, afinal de contas? Né? O que eles querem? Quem quer tomar o poder? Eu imagino sempre, Bonfim, a gente pensa aqui no mundinho... tem gente ali em cima, sabe aquela coisa dos bonequinhos? Sim. Alguém manipulando os fantoches ou marionetes, né? Entendeu? Essa pessoa aqui, a gente nem sempre sabe. Aliás, a gente quase nunca sabe quem é. Né? Quem são as grandes forças que manipulam tudo isso, que criaram as fake news, né? Que tiveram essa ideia, vamos atrapalhar as eleições, vamos desinformar todo mundo. Quem é que manipula isso? Que pensa isso? E mais, com que intenção? O que querem essas pessoas? Então, a gente tem que parar sempre para questionar. Isso é um exercício que o jornalista faz. Né? Por que está rolando isso? Quem é que está fazendo isso? E é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que se perguntar sempre. Ser crítico. Lê uma reportagem, procure ser crítico. Mas será que é assim mesmo? Gente, mas se é assim... Por que fazem de outro jeito? Sabe? E aprender a dar um Google, né, gente? Vamos receber uma notícia lá no WhatsApp, não sai repassando para 5 pessoas, não. Dá um Google primeiro, vá lá naqueles sites que a gente já conhece, que são confiáveis, e analisa antes de mandar para o tio, para a mãe, para o irmão. Não vai só na primeira notícia. Por quê? Exatamente. Porque quem tem grana e quem tem má intenção, compra os primeiros lugares no Google. Isso existe, tá, gente? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, você vê muitas vezes tem lá anúncios, os primeiros que aparecem. É gente que está pagando para aquele conteúdo aparecer primeiro. Quando você digita, por exemplo, aspirador de pó, aparece lá as lojas. Elas estão pagando para aparecer primeiro. Então, pesquisar no Google é pesquisar mesmo, é entrar nos 3 sites diferentes, pelo menos, confiáveis, como você falou. Gente que você já ouviu falar, jornais que estão aí há 100 anos. É verdade. Né? Dá uma comparada e aí você forma a sua opinião. Essa é a nossa Luciana Liviero, para você que está chegando agora, dando uma aula de jornalismo. Não é live, é aula de jornalismo para a gente aqui. E vamos de perguntas. A Memórias do Samba, que está sempre com a gente.
perguntou: qual foi a situação mais embaraçosa que você já passou, Luciana? Fala pra gente. Olha, embaraçosa. Você sabe que eu sou péssima para isso, viu, gente? Porque a minha memória é tão ruim. Eu invejo tanto aquelas pessoas que lembram dos casos. A minha memória é péssima. Mas eu lembro assim deixa eu ver, de ficar embaraçada. Algo de rua? Não sei se já você na rua passou alguma situação. Não, não sei. Bom, eu já passei situação assim logo no começo da carreira, de esquecer. Eu estava no ao vivo e eu dar branco, esquecer o texto. E isso é de um nervosismo, gente. Porque você sabe que você está ali falando para o Brasil inteiro, para muita gente, né? E você esquece o texto. E na época eu estava na Globo de Santos, eu estava fazendo um boletim para a Globo, cobrindo eleições. Olha, isso era, sei lá, 94, 95. E eu esqueci. E nessa época, a gente tinha, sei lá, 30 segundos. Então, você escrevia um texto, decorava aquele texto que tinha 30 segundos. Ou seja, se perdeu no meio do texto, danou-se. Porque aí você já perdeu 5 segundos para lembrar. E disse que eu ficava querendo morrer. Mas aí o que acontece? Com o tempo, você cria um jogo de cintura, né? Com o tempo, você aprende que você sabe o que você tem que dizer. Você não precisa decorar certinho, né? Você sabe quais são os tópicos importantes. Então, isso vai mudando, né? Eu lembro também de uma vez que eu estava com uma entrevistada, uma política, que todo mundo conhece. E não posso dizer o nome, acho que não, só quando morrer a pessoa. Mas a gente estava para começar um jornal, sim, rodando a vinheta do jornal, né? Que é aquela apresentaçãozinha que tem antes do jornal entrar no ar, que dura, sei lá, 20 segundos, 15 segundos. E a pessoa não queria sentar na cadeira, porque a cadeira ela dizia que estava muito alta. Não, eu não vou sentar na cadeira, tá muito alta. Eu falava, não, mas olha, senta só um minutinho que a gente já vai entrar no ar, depois a gente arruma para você. Eu não vou sentar. E a vinheta rodando, e aquele jornal indo entrar no ar, e a mulher de pé. Eu sei que veio algum auxiliar do estúdio, voando, pobre coitado, foi lá, abaixou a cadeira, e um segundo antes, ela sentou e nós entramos no ar. E aí você tá lá com a cara de bela e formosa, plena, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, eu até tenho que parar para lembrar o dia, viu? Vou ficar devendo para vocês assim outras respostas. Eu tenho que parar para pensar que minha memória realmente é famosa por não funcionar. E o clássico é o famoso bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, que o jornalista sempre nos presenteia, né? E a gente costuma responder. Você que também está aqui comigo, responde. Quando o Boni dá boa noite, você fala boa noite. Isso é muito legal, viu? É um clássico, mas tem muita né? gente que conta como a gente fazia companhia, né? Eu, quando apresentava o Fala Brasil de manhã, era um horário que as pessoas, era 7 horas da manhã, o pessoal estava se arrumando, se arrumando para ir trabalhar, para levar filho na escola. E então muita gente comenta, né? Nossa, que eu mais te ouvia do que via, porque eu ficava me arrumando enquanto você estava ali dando as notícias, né? Então a gente de fato acaba fazendo parte da rotina de muita gente, né? Isso é muito bacana. Sim, bacana mesmo. E temos perguntas aqui. Tô vendo um monte de gente aqui, viu? Meus seguidores queridos, a Helena Silva está aqui, o Raul, eu vi que está aqui também, o Raul Simões. Quem mais? Marcela, eu vi que estava aí também. Um beijo para todos vocês. Obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. A Nex, olha aí também. E a Liliane Mônica Moreira, lá dos Estados Unidos. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Seja bem-vinda. A Liliane Martins, que é a minha cunhada, já perguntou aqui. Você já foi vítima de alguma fake news? Ou deram uma interpretação errada de alguma fala sua? Então, olha, aliás, o pessoal está falando que eu estou dando aula aí, não é essa a minha intenção, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para esclarecer algumas coisas, né? Sim. Essa história de fake news, eu acho que a gente está... Tudo hoje em dia é fake news, né? Sim. É fake news, é fake news. O que é fake news? Fake news é uma notícia falsa. E a fake news pressupõe que foi uma coisa de propósito, entendeu? Não foi um erro, porque como eu disse antes, erros acontecem.
O jornalista pode colocar ali uma informação que depois a gente vai ver não era bem aquilo. Ele errou. Agora, quando a pessoa faz de propósito para enganar, para criar confusão, isso é fake news, né? Então, eu não acho que eu possa dizer que eu já tenha sido vítima de fake news. Mas, como eu te disse, tem essa história da Rede TV, que muita gente faz essa confusão, porque vários sites colocam, que eu trabalhei na Rede TV. Foi uma notícia errada, né? Que se perpetuou, você vê como é que é. Então, vira e mexe, vem alguém, aí você trabalhou na Rede TV. Não, eu fiz um programa, eu participei como convidada. E todo mundo achou que eu o Google dando uma rasteira na galera. Você vê? Você vê? Então, é isso, né? Mas não é uma fake news, entende? Porque eu não vejo má intenção. Foi alguém que confundiu, colocou errado e a notícia se perpetuou. É verdade, é isso mesmo. E um beijo para a galera que está aqui com a gente. E vamos lá, Luciana. É muito comum a gente, aqui no Brasil, tá vendo alguns jornalistas saindo propriamente da área do jornalismo e indo para a área do entretenimento, né? A galera que está tornando-se comunicador no geral, apresentador de programa de auditório. Um caso, por exemplo, a Ana Paula Padrão, que saiu e hoje comanda, e por sinal muito bem, o MasterChef na Bandeirantes. Isso realmente maravilhosa. Tornou-se uma tendência? Como que você avalia essa galera que saiu do jornalismo e ingressou no entretenimento? A Dé Ribeiro chegando. Um beijo, Dé. Eu não acho que seja uma tendência. Eu acho que isso é circunstancial. Então, de repente, aparece uma oportunidade ali ou uma necessidade, né? Sim. E o jornalista vai ali para cobrir ou para fazer um teste e tal. E também é uma questão de gosto pessoal do jornalista. Eu, por exemplo, eu comecei fazendo jornal, reportagem, apresentação de jornal, hard news, como a gente chama, né? Notícia. Mas aí eu comecei a fazer boletins na Band ainda, eu entrava no Melhor da Tarde. Que era eu lembro perfeitamente. Leão Lobo, Leão e Aparecida. Eu assistia você à tarde, Luciana. Eu lembro perfeitamente. Então, aí você vê, aconteceu. O programa, que é um programa de entretenimento, de fofoca e tudo mais, quer ter uns flashes de jornalismo. Eu trabalhava à tarde, falava, Luciana, você vai ser responsável. Então, eu apurava as notícias, eu é que fazia tudo ali. E como eu estava num programa de entretenimento, eu conversava muito com a Astrid, né? A gente trocava ideia. Então, isso já mudava a minha postura. Astrid, então, tá acontecendo tal coisa. A Astrid sempre descolada, né? Bacana, falando daquele jeito. Tá rolando tal coisa, maravilhosa também, né? Tá rolando não sei o quê. Então, a minha linguagem mudava também, porque eu não estava no jornal Durona. Eu estava num programa mais relaxado. Então, eu acho que é isso. Acho que são circunstâncias e da pessoa se dar bem. Eu substituí a Olga Bongiovanni na época da Band. Eu substituí hoje em dia, eu também até apresentei depois, a Márcia Goldschmidt. Eu substituí a Márcia num programa dela. Acho que ela teve uma semana que ela ficou doente. Eu substituí. O Hoje em Dia, na época da Record, que eu fazia direto com o Brito também, né? Cheguei a apresentar também. Então, é isso. Eu acho que depende da pessoa. Tem gente que não, tem gente que gosta de notícia, que não quer saber de linguagenzinha mais solta, não. Quer dar notícia, quer ser repórter, quer fazer investigação. Isso é do perfil de cada um, né? Então, eu não diria que é uma tendência. É que, de repente, surge uma oportunidade ou a necessidade. E o repórter tá lá, a gente se vira nos 30 sempre, né? Ainda mais trabalhando numa emissora, você sabe como é que é, todo mundo aqui sabe. Aí o chefe pediu para você ir lá cobrir o fulano que faltou. Você vai e você se vira, né? Tem gente que gosta da experiência e quer continuar e cava ali alguma coisa para continuar. E tem gente que não, que é só uma coisa esporádica e pronto. Mas que é maravilhosa, ela é maravilhosa e por onde passou fez muito bem e óbvio que deixa saudade aqui na galera. Eu lembrei agora você falando perfeitamente do Melhor da Tarde. Que legal! Olha o pessoal do fã-clube. Qual tipo de jornalismo está faltando atualmente em nosso país?
Olha, eu acho que as boas notícias faltam, como você salientou. Eu acho que é muito válida essa crítica, porque de fato a gente tem que insistir, porque talvez também eu falei, o pessoal, a audiência não quer ver isso, não dá audiência para isso, não dá ibope, como a gente diz, né? Mas por outro lado, eu acho que se a gente insistir na ideia, se a gente procurar fazer matérias cada vez mais legais e tal, o pessoal vai acabar tomando gosto pela coisa, né? Outra coisa que a gente perdeu muito pela falta de dinheiro, que a gente sabe que está curto para todo mundo, né? Inclusive hoje para as televisões, para os jornais, mais ainda, né? Jornal impresso, meu Deus, é o jornalismo investigativo, que é fundamental, né? Agora, gente, para investigar, não é um dia que o repórter sai, descobre a matéria e volta para a TV ou para o jornal. Não. Às vezes você fica 1 mês, 2 meses. Às vezes você precisa deixar aquele repórter só cuidando daquilo, para ele seguir uma pessoa, para ele ficar num bar olhando o que está acontecendo em tal lugar, né? Para ele conversar com várias fontes até chegar na história de verdade, porque quanto mais cabeluda a história, menos gente quer falar, né? Então, leva tempo. E tempo é dinheiro. Então, sem dúvida alguma, o jornalismo investigativo é o que mais perde no momento de crise que a gente está vivendo, né? Tanto dos jornais quanto das televisões. A gente está vivendo uma grande transformação em tudo, né, gente? Em tudo. Né? Na nossa E parece vida, que com essa pandemia está sendo tudo realocado, né? Parece que está tudo mudando de lugar, né? Eu tenho essa noção assim que as coisas estão muito loucas. Algumas coisas estão indo para o eixo, digamos, mas outras realmente não sabemos onde vai parar, né? Então. E a gente está tendo que se adaptar a esse novo mundo, né? Que hoje em dia vem muito rápido. Eu acho que as transformações, se a gente for pensar ao longo dos séculos, meu Deus, né? Vinha tudo muito lento. Agora tipo na internet, né? Eu com o meu canal no YouTube, cada dia é uma novidade, meu amigo. Cada dia é uma história nova, né? Você acha, pronto, consegui fazer isso, agora eu já sei. Surgiu uma história nova que você tem que aprender tudo de novo, né? Então, hoje em dia as coisas são muito rápidas. E a gente está tendo que aprender a lidar com isso e a fazer o melhor possível, né? Agora, tira uma curiosidade da gente para a nossa querida Luciana, que é do jornalismo. Como funciona essa questão da rapidez de vocês? Vocês são rápidos demais. Porque vamos pegar agora uma notícia dessa semana, que foi a morte do nosso querido Maradona. Eu fiquei sabendo praticamente, acho que na hora que o Maradona morreu, é muito rápido. Vocês são rápidos demais. E já tinha tudo pronto. Quando passou no jornal hoje, já estava falando da vida do Maradona, do nascimento até o último minuto de vida. Eu falei, gente, mas eles são rápidos demais. Não, isso é o seguinte. Estamos falando de Maradona, né? Sim. Maradona já foi parar no hospital com overdose algumas vezes, Sim. né? Pelo menos uma vez. Sim. Ou seja, ele já esteve para morrer mais de uma vez. Sim. E aí a gente já prepara, né? Já tem todo o material ali. As pessoas, quanto mais velhas elas são, já tem, importantes, claro, já tem o material dela ali, que agora está até me faltando o nome. Se tiver algum colega jornalista aí, talvez lembre. Não é o arquivo. Atenção! Inclusive, o Rafael comentou comigo. Rafael, se você estiver aí, fala pra gente. Rafael falou um dia desse, realmente um tema a respeito disso. Não é a gaveta. Ai, meu Deus do céu, esqueci. A gente já tem esse material pronto. O Papa, por exemplo. Sim. Aposto que já tem as grandes TVs e os grandes jornais, já tem o material pronto. Porque a pessoa pode morrer, né? Já está lá quase seus 80 anos, pode acontecer. Sim. Maradona, a mesma coisa. É um que já quase morreu. Nessa vez que ele quase morreu, já tinha gente lá preparando tudo. E aí ficou aquele material para contar a história da vida dele. Eu acho que eu lembrei. Obituário. Não, pode ser. Aí, ó, Rafael acabou de falar obituário. Isso, pronto, isso, Rafael. Valeu, salvou. Rafael. Salvou a gente. É isso. Esse material já está pronto. Agora, a notícia. Maradona morreu. A gente tem as fontes, né? Tem o cara que trabalha no hospital
que o repórter que está sempre ali cobrindo, não sei o quê, já deixou um bom repórter, já fez contato com o cara ali da emergência do hospital, ou da ambulância, ou da polícia, né? Então, o cara da polícia, que já é amigo desse jornalista, que já foi lá cobrir 1000 casos, já tem o contato dele, porque o jornalista falou, quando acontecer alguma coisa aí, você me avisa, tal. Ah, beleza. O cara pega o telefone e fala, fulano, parece que o Maradona morreu, né? E aí o repórter começa, então, a correr atrás de fontes, vai ligar para o assessor, vai ligar para alguém da família, não sei o quê, para confirmar, né? Porque não é só uma notícia que você recebe que você pode dar. Sim. Às vezes você dá, você corre o risco de dar aquela barriga que eu falei no começo. Dar uma informação que no fim você vai ver que não era verdade, você deu, nossa, né? Sim. Vergonha alheia, né? Falou que o Maradona morreu e o homem não morreu, imagina. Mas então. Como já aconteceu, né? Com várias pessoas. Eu lembro da morte do Amin Kader, que não morreu, né? Bem lembrado, bem lembrado. Por quê? Porque alguém recebeu a notícia e hoje em dia, com os sites, com as lives, todo mundo fica desesperado para confirmar a informação e, mais ainda, para dar a informação em primeiro lugar. Eu quero ser o primeiro a dar. E aí tem gente que é menos prudente, né? Que quer correr o risco de dar uma informação errada, ou que não está nem aí se vai dar a informação errada, né? E vai e dá a notícia. Mas, geralmente, o que acontece é isso. Então, você tem fontes e alguém geralmente muito pequenininho, sabe? O motorista da ambulância, pequenininho que eu digo assim, né? Não é o assessor do Maradona que vai te ligar. Sim, não, sim, é o que você menos imagina, né? É o segurança do hospital que está ali vendo quem entra e quem sai, que ficou teu amigo e que vai te ligar e falar, Luciana, acho que parece que o Maradona morreu, chegou aí mal. E aí você começa, então, a ligar para médico, a ligar para um e para outro, para tentar confirmar essa informação. É mais ou menos assim. Esses são os nossos jornalistas maravilhosos, profissionais que eu sou apaixonado porque nos informam e são fundamentais no dia a dia, principalmente em período de pandemia. Obrigado a todos esses profissionais, como a nossa Luciana Liviero, que está sempre nos trazendo informação de qualidade e deixando você cada vez mais por dentro de todos os bafafás. Agora me diz uma coisa, são diversos tipos de jornalismo, né? O jornalismo investigativo, o jornalismo esportivo, tem os jornalistas especializados em carnaval, aqui a galera do Rio, então. Isso são várias vertentes do jornalismo, né? E isso é super interessante porque vocês juntos formam toda aquela composição de informação. Mas todas essas áreas, por uma que você ainda não transitou, mas você teve a curiosidade. Por exemplo, jornalismo esportivo. Fala aí pra gente um pouquinho. Olha, jornalismo esportivo eu já fiz. Eu sempre fui de geral, né? Sim. Então, geral, você cobre de tudo. Cobre polícia, já fui pro meio de tiroteio. Nossa. Já fui ver assalto a banco, que o bandido estava lá morto, estirado no chão. Já fui cobrir suicídio, que acabou não virando notícia, mas na hora a gente vai para ver qual que era a informação. Chega lá, você vê que é suicídio, a gente não dá, né? Então, quando eu estava na TV Tribuna lá em Santos, eu cobria muito, por exemplo, a Vila Belmiro. O time do Santos, fui várias vezes, fui em campo fazer matéria, quase levei uma bolada na cara uma vez, né? Entrevistei o Pelé lá na Vila Belmiro. Entrevistei a Ayrton Senna. Eu era setorista de aeroporto da Rádio Jovem Pan, daí já foi depois, né? Tava lá no aeroporto, o Senna chegou campeão. Eu tava lá para entrevistar ele, um dos momentos que maravilha, né? Eu já cobri carnaval em Salvador, maravilhoso. Entrevistei Caetano Veloso, Gisele Bündchen. Já fiz política, eu já fui correspondente em Brasília. Política, economia, Polícia Federal, assunto pesado, assunto importante, né? E já fui também, claro, entretenimento, entrevista com celebridades, tudo isso. O que eu queria fazer mesmo, e que eu acho que eu nunca consegui fazer, quer dizer, consegui, mas pouco, é a tal da história de viajar, lembra? Acabou que a vida me levou para o estúdio, para apresentar jornal. Então, eu acabei ficando no estúdio. Ao contrário de outros colegas jornalistas que iam seguir o presidente, cobrir o presidente na China, na Tailândia,
né? Ou que iam fazer matérias especiais, mostrar como é que eram as comidas exóticas do mundo. Então, isso eu não fiz muito. Eu gostaria, sim, de ser uma jornalista para mostrar as curiosidades do mundo. Uma Glória Maria da vida, uma Zeca Camargo da vida, invejinha deles, muito. Eu sei que não é fácil, tá? Sim. De novo, a gente pensa no glamour, e os caras conhecem o mundo inteiro. É uma relação, muitas vezes é uma frustração, porque você está naquele país, só que você está naquele país 3 dias. Você tem 4 matérias para fazer. Você mal consegue parar para curtir a paisagem. Então, tem muito isso. A gente imagina que o cara está curtindo a viagem. Não, às vezes é uma relação, né? Outra coisa, viaja, volta para o Brasil, fica 2, 3 dias, vai para outra. A pessoa cansa. Né? A questão da família também, né? Quem é casado, quem tem Exato. filhos. Né? Aí você fala, nossa, eu queria viajar, mas, putz, não precisava ser tanto, né? Uma seguida da outra. Mas é uma coisa assim que, se eu for dizer hoje, o que me... Muita gente pergunta, Luciana, você não vai voltar para a televisão? Saudade de você na televisão. Com essa liberdade que eu conquistei hoje no canal, no YouTube, né? Que eu faço em qualquer lugar onde eu estiver, essa liberdade é maravilhosa, né? Eu, por exemplo, estou pensando em morar fora, em estudar fora. Meu canal vai continuar. Porque onde quer que eu esteja, eu já fui fazer live do meu canal, A Indignada, que é meu quadro de notícias ao vivo, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Aproveito para convidar aqui a sua audiência. Opa, bota na agenda aí, toda quinta-feira, 8 da noite. Indignadíssima. Contando tudo de errado que está acontecendo. Louca indignada, sou eu, cobrando, né? Isso eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Falar, ô fulano, peraí, né? E isso eu posso fazer. Eu já fiz em Portugal. Eu já fiz aí no Rio de Janeiro, eu já fiz no Canadá, eu já fiz de Nova York, né? Então, onde quer que eu esteja, eu posso fazer. Essa liberdade é muito bacana. Então, o pessoal fala, Luciana, você voltaria para a TV? Eu falo, olha, eu não tenho nada contra a televisão, eu adoro a televisão, né? Eu sou o produto da televisão. Mas teria que ser uma coisa muito bacana para eu falar, não, tudo bem, vale a pena eu voltar, né, naquela coisa de trabalhar todo dia, ter horário e tal. E uma dessas coisas seria, sem dúvida alguma, se eu recebesse o convite, Luciana, a gente quer você para fazer matérias especiais pelo mundo. Olha a alegria, olha a alegria. Atenção, produtores, atenção, diretores das emissoras brasileiras. Espalha. Precisamos de uma Luciana repórter. Internacional. Pode ser repórter, SBT repórter. Mas você sabe que, olha, eu sempre gostei de línguas, né? E eu fiz intercâmbio quando eu era muito nova, então aprendi inglês fluente com 17, 18 anos de idade. Eu já falava, já dei aula de inglês, inclusive. Sim. E fiz também italiano e, mais recentemente, francês. Eu gosto muito de línguas, sempre gostei. E quanto mais você aprende, mais fácil vai ficando, né? Sim. E, por saber línguas, eu fui, por exemplo, cobrir a escolha do Papa Francisco. Quando o Bento XVI renunciou ao cargo, imagina, né? Caiu o mundo, né? O Papa renunciou. Notícia bombástica. Notícia bombástica. Já começaram as redações, vamos mandar alguém, porque vai ter o conclave, que é a eleição do novo Papa, né? E eu cheguei na redação e falei, já, né? Opa, Itália, Vaticano, escolha do Papa. Se não me falha a memória, a da Globo é a Ilse Scamparini, né? Ilse Scamparini. Eu era pequenininho, eu já assistia a Ilse Scamparini. Não fala isso, Diogo. Ela não vai gostar de ouvir. Mas, enfim, eu conheci a Ilse fazendo essa cobertura. Porque eu cheguei na redação e falei, gente, pro meu chefe na época, falei, eu falo italiano. Parlo italiano, parlo italiano. Oh, e aí falou, fui eu. Então, você vê, eu consegui. Então, eu digo, eu não viajei muito, mas eu fiz, sim, algumas viagens muito, muito bacanas. Quando eu fui correspondente, né, em Nova York, 2 anos da minha vida em Nova York, morando lá, sim. Que coisa fantástica, que experiência para a gente agradecer pro resto da vida, né? Porque morar em Nova York é um sonho, é a capital do mundo mesmo, né? Uma cidade incrível. E eu fiz várias coberturas legais. Eu viajei para entrevistar o John Travolta, fui para Los Angeles, a Cameron Diaz, a Jennifer Lopez, eu fui para o México,
Então, eu fiz muita coisa bacana. Fiz uma carreira, assim, muito feliz. Não tenho nada do que reclamar. Que maravilha, é muito bom ouvir a nossa querida Luciana Falo pra Liviero. caramba, né, Diogo? Fala aí um pouco você. Nossa, eu falo demais. Deus. Você tá dando uma aula pra gente. A galera tá aqui na hashtag Programa da Luciana na TV. Queremos Luciana na TV. Hashtag. Vamos levantar essa hashtag, povo da internet. Luciana Liviero na TV já. Viajando e levando a gente no meio da sua mochila aí. Mas olha, tem no meu canal no YouTube, viu? Eu tenho, claro que eu vou fazer vlog de viagem no meu canal, né? Essa é a coisa que eu mais gosto. Então, eu tenho vários vídeos de viagem no meu canal, que é Luciana Liviero, no YouTube, youtube.com/luliviero. Tem vários vlogs de viagem. Como eu disse, tem para o Canadá, tem para Nova York, tem para França, Paris, tem Itália, várias cidades da Itália, Costa Amalfitana, Roma, enfim, muita coisa bacana, muito conteúdo legal para as pessoas conferirem lá um pouco dessas viagens comigo. Que maravilha! Agora, deixa eu fazer uma pergunta inusitada. Alguém já te parou na rua e falou assim, você é aquela jornalista, mas trocou o nome? Por exemplo, já! Você é a jornalista Maria Beltrão? Você que é a Pelágio? Fala um pouquinho pra gente. Muito, já! E a Cristiane Pelágio, a Maria Beltrão, acho que a gente tem um pouco o jeito, né? Pior que tem, Luciana! Né? Tem algo aí! O pessoal confunde mesmo, né? E engraçado que o nome eles não gravam muito, né? O meu nome, pelo menos, não gravam muito, né? Liviero, acho que o pessoal confunde Oliveira, Olivier, cada hora vem um nome. Mas o pessoal fala muito. E outra coisa muito curiosa, assim, é que o pessoal me reconhece muito pela voz. Sim, como eu te disse, eu acho que tinha muita gente que mais me ouvia do que via, né? Porque estava se arrumando na hora do jornal. Mas olha, eu levo super de boa. Eu não acho que as pessoas têm obrigação de saber o meu nome, de saber quem eu sou, entendeu? Então, tudo bem, eu vou lá e corrijo e falo, não, olha, adoro a Maria Beltrão, adoro mesmo, acho o máximo. Mas não sou, meu nome é Luciana Liviero, aproveito para fazer a minha propaganda. E é isso aí, numa boa. Que maravilha, uma simpatia nossa Luciana Liviero. E conta pra gente, quem são os seus ídolos no jornalismo? Olha, eu acho que quando eu comecei a carreira, curioso que eu tinha duas mulheres, assim, né? Em que eu admirava muito, que eu acho que tem a ver comigo também, que é essa coisa de uma personalidade mais forte, né? Que são a Silvia Popovic, que hoje é minha amiga, que eu tenho grande prazer, porque é uma mulher incrível, culta, né? Enfim, gosto muito da Silvia, e a Marília Gabriela. Que eram pessoas que eu via na minha época e que era isso, eu achava poderosas, né? Admirava por isso. Então é isso. Ana Paula Padrão, acho que hoje você disse, né, que é uma jornalista que saiu do jornalismo, foi para o entretenimento, é uma empreendedora, é uma empresária. Eu admiro muito a Paula, não apenas pelas qualidades profissionais de jornalista, mas também por ela ter essa capacidade de negócio, de juntar gente, né, de estar lidando com temas bacanas, temas que são tendência. Então, admiro muito também a Ana Paula Padrão. E tantas outras pessoas, né? Eu acho que do meio impresso, jornalistas investigativos. Tem gente muito boa aí para a gente prestar atenção no Twitter, né? Eu acompanho muito, gosto do Twitter. Aliás, as minhas redes todas, @Luliviero. Quem quiser me seguir no Twitter, aqui no Insta, no Face, no YouTube, é tudo @Luliviero. Eu acompanho muitos jornalistas ali que eu admiro, que eu confio, que eu acho que são pessoas sérias. E eu acho que é esse tipo de gente que a gente deve seguir, acompanhar e prestar atenção no que fala. Gente que a gente já sabe que é mentirosa, que aumenta as coisas, né? Que conta a história meio mal contada, ignore. A gente não precisa de ruído, a gente precisa de gente que fala sério, que tem responsabilidade, né? Que arca com as consequências do que fala. É esse tipo de pessoa que eu gosto. Opa, maravilha! Um beijo para o Márcio Azevedo, diretor de teatro, de TV maravilhoso que está aqui com a gente. Um beijo, Márcio! E o fã-clube tem uma pergunta que eu acho que eles já fizeram e aí eles já mandaram 2 ou 3 vezes aqui. Qual a sua opinião sobre os apresentadores de telejornais que não são jornalistas? Porque rolou, né, algum tempo atrás
que não precisava mais, teoricamente, ter o diploma de jornalista para ser jornalista. Rolou um embate alguns anos atrás, né? Acredito que é isso que eles estão perguntando. Eu acho que um exemplo muito que eu vou dar nome aos bois aqui, foi o caso do Dudu Camargo, né? Não é Dudu Camargo, né? O nome dele, aquele menino, né? Do SBT. Dudu Camargo. Né? Isso. E, assim, nesse caso específico, eu acho que realmente não se justifica, né? Mas a gente não pode ser generalista. Eu acho que tem gente que não é jornalista, mas é extremamente culto, ou tá ali falando de um assunto específico, que conhece muito bem. Então, é uma pessoa para a qual a gente deve parar para ouvir, né? Então, entende? Depende. Eu acho que isso não é só uma questão da formação, se a pessoa é jornalista ou não. Eu acho que ela é competente para falar o que ela está falando? Ela sabe do que ela está falando? Ela tem responsabilidade na informação que ela está dando? Porque isso é uma coisa que nós, jornalistas, temos. A gente sabe que a gente não pode falar uma mentira, né? A gente sabe que a gente não pode acusar alguém se essa pessoa já não foi condenada. E então, quando a pessoa não tem esse tipo de responsabilidade, é muito complicado, né? Querer transformar jornalismo em show é muito arriscado, porque aí você vai querer florear a informação, né? Fazer ela ficar mais interessante. Então, algo que às vezes é desse tamanho, aí já cria, né? Entendeu? Aí já foge, aí já não é mais notícia. Aí o cara já está inventando história, já está floreando para a coisa ficar mais atrativa, né? E isso não é certo, isso não é correto, isso não é jornalismo, né? Então é isso. Eu acho que a minha opinião é essa aí. Maravilha, sabe as palavras, Luciana, e o pessoal tá aqui aplaudindo. A Suzy, concordo com a Lu, tá certo, Antônia e Gilda, ou Suzy, um beijo, queridas. E qual é a dica da nossa Luciana Liviero, com mais de 20 anos de carreira? Luciana que traz tanta informação correta, informação precisa pra gente. Vai passar um carrinho aqui fazendo um barulhinho, hein? Mas me diga uma coisa, qual é a dica que você dá para a garotada que está aqui conosco e está pensando em fazer jornalismo, que é o grande sonho, ir para a área da comunicação? Qual é a primeira dica que a nossa Luciana passa para essa turma? Olha, primeiro, não é só glamour. Eu acho que muita gente espera que seja essa coisa glamurosa, ficar famoso. Eu acho que muita gente... se é essa razão que você quer, eu devo dizer que você já está entrando pelo motivo errado. Sim. Né? Ser famoso é uma consequência do seu trabalho. E aí é legal. E aí é uma coisa duradoura. E aí você vai ser reconhecido pelo público e admirado pelo público. É pela sua qualidade do seu trabalho, né? Então, querer ser famoso já é começar errado, né? Eu acho que você tem que ter consciência que você vai ralar muito, que quanto mais você aprender em áreas diferentes, né? Quanto mais de baixo você começar... Eu comecei como rádio escuta. Eu comecei ligando para bombeiro, para polícia, para 100 delegacias de polícia. Oi, tudo bem? Aqui é da Rádio Jovem Pan. Aconteceu alguma ocorrência? Não, tá tranquilo hoje? Ah, então tá bom, né? Era um trabalhinho assim, que tem gente que hoje chega querendo ser famosa, não vai querer ficar ligando para delegacia. Aliás, hoje mudou, né, a coisa, mas tudo bem. Outra coisa, salários. Mega salários. Já não existem mais, né? As coisas mudaram, como a gente estava falando. O mercado hoje já é completamente diferente. As TVs não têm o mesmo dinheiro que tinham antes. Então, cuidado com as falsas expectativas. Eu acho que se você quiser ser jornalista, é porque você tem essa coisa inconformada dentro de você. É porque você tem essa vontade de querer melhorar o mundo, de querer um mundo mais justo, né? Ou de querer revelar histórias que ninguém conta, querer acabar com a corrupção, querer acabar com o tráfico de drogas, né? Querer poder entrar nessas histórias para ajudar as pessoas. Eu acho que se você começa com essas intenções, não quer dizer que o caminho vai ser fácil, não é. A concorrência é enorme, né? É muito difícil conseguir um trabalho.
é muito difícil, vários, aliás, em todas as áreas, né, gente? Jovens formados, recém-formados, não conseguem entrar na área. O famoso primeiro emprego, né? Que não existe em lugar nenhum. Isso é muito frustrante, né? Então, eu acho que a pessoa tem que estar... Eu acho que a gente saber da situação é muito importante. E se você decidir encarar, vai lá, estude, conheça quanto mais você. Cultura geral é uma maravilha, porque é isso. Se você sabe falar uma língua estrangeira, se você conhece um assunto específico, de repente pinta uma oportunidade para você que nem pintou para mim de ir cobrir o Papa. Eu sabia falar italiano, né? Eu fui fazer um curso, eu me interessei por outras coisas. Então, é isso. Quanto mais cultura você tiver de uma maneira geral, mais fácil vai ser a sua vida, mais oportunidades você vai poder pegar para você. Maravilha! Nós estamos chegando pertinho do término da nossa live e eu quero fazer uma pergunta para a nossa querida Luciana. Luciana Liviero, qual notícia que você gostaria de dar para os brasileiros nesse exato momento, numa espécie de plantão? Vamos lá, um plantão da Lu, o Brasil todo assistindo a TV, entra a Luciana Liviero ao vivo para uma nova informação. Qual seria essa? A notícia da Lu. Foi descoberta a cura para a Covid-19. É um remédio simples, de fácil acesso e que a gente pode tomar hoje para não pegar a doença, para tanto prevenir quanto para curar a doença. Essa seria uma notícia maravilhosa, até mais do que a vacina, né? Sim. Se encontrasse um remédio simples, fácil, que a gente pudesse tomar e curava em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias a doença, isso seria maravilhoso, né? Seria a notícia, sem dúvida, que eu queria dar, é o fim da pandemia. Gente, vamos voltar à vida normal, acabou essa loucura, né? Vamos aproveitar o melhor da nossa vida, porque a Covid-19 acabou, já não é mais um problema para a gente. Essa é a notícia que eu queria dar. Que maravilha! Notícia dos sonhos, notícia dos sonhos. E vinda da nossa Luciana Liviero, seria ainda muito melhor, né? Oh, maravilha! Luciana, querida, eu quero te agradecer muito, muito por você ter aceito o convite da Live do Bonfim, abrir seu espaço, compartilhar a sua internet conosco. Obrigado pelo carinho. Para mim, foi uma honra tê-la aqui, de verdade, viu? Muito obrigado. Grande prazer. Um grande fã da Luciana Liviero. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada. Um grande prazer estar aqui conversando com você. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar conversando direto aí com o pessoal também do Rio de Janeiro, né? Uma terra tão linda, tão sofrida, que precisa mudar o Rio de Janeiro. E vocês contem comigo, porque eu vou estar aqui com a língua afiada para denunciar tudo de errado, para cobrar providências. E conto com a ajuda de vocês. Eu acho que a gente, como sociedade, tem que se unir para cobrar, né, um país melhor, um país mais justo, mais correto. Contem comigo para isso. A Indignada, todas as quintas, 8 horas da noite, ao vivo, no canal Luciana Liviero, no YouTube. youtube.com/luliviero. Inscrevam-se lá, vou adorar ter vocês lá com a gente, fazendo companhia toda quinta ao vivo, às 8 da noite. Que maravilha! E aqui no Instagram, sigam a nossa Luciana, @luliviero, @luliviero. E sigam o Bonfim também. O pessoal que veio da minha rede, sigam o Bonfim também. Maravilha! E lembrando que amanhã, às 8 horas, eu vou estar entrevistando o ator Flávio Galvão. Ele está agora no elenco de Gênesis, a próxima novela da Rede Record. Você está arrasando nas lives. Eu vi várias aí. Parabéns, viu? Muito bacana. Eu acho que é um entretenimento muito bem-vindo nessa época de pandemia para as pessoas. Muito legal. Parabéns. Espero te conhecer um dia pessoalmente aí no Rio de Janeiro. Sim, de preferência na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo, comemorando em festa, porque você já cobriu o carnaval. Inclusive, Luciana Liviero cobrindo o carnaval do Rio. Seria tudo de bom. Oh, maravilha. Já desfilei, inclusive, na Marquês de Sapucaí. Mocidade Independente de Padre Miguel, no século passado. Deixa essa história pra lá. Que é a minha escola do coração. Então é essa mesmo. Maravilhosa. Esse dia vai chegar. Muito obrigado, Lu. Um beijo pra você, uma boa semana. Fica com Deus. Obrigada a todos. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite, gente. Boa semana. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.